Esta é a 7ª temporada do Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. Conversaremos agora sobre o trabalho do gestor, da gestora ambiental. Esse é o nosso 2º programa desta área de trabalho. E estão aqui para conversar conosco o Alexandre Toshiro Igari, que é bacharel em Ciências Biológicas e também em Administração de Empresas, os dois pela USP. É doutor em Ecologia pelo Instituto de Biociências da USP. É professor no curso de Gestão Ambiental da EAT-USP, conhecida como USP Leste. É vice-coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sustentabilidade da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a USP Leste. E a Alice Crispim Reisfeld, que é graduado em Gestão Ambiental por este curso da USP Leste, é gerente de projetos da Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil, a SAV Brasil. Eu agradeço a presença de vocês. Então, vamos começar com uma situação inusitada, uma situação engraçada, diferente do trabalho do gestor ambiental. Bom, Silvio, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer, em nome da coordenação do curso de Gestão Ambiental, essa oportunidade, parabenizar pela iniciativa também, de falar com os candidatos à graduação, talvez em Gestão Ambiental. E muitos vêm falar com a gente, com a coordenação, o caso é esse. E eles vêm perguntar, a pergunta que sempre surge primeiro é, professor, o que a gente aprende no curso de Gestão Ambiental? Da resposta para os meninos mais simples, assim, é melhor você perguntar o que não se aprende no curso de Gestão Ambiental, porque tem questões das ciências humanas, das ciências sociais aplicadas, das ciências exatas, das ciências biológicas e até da saúde, Então tem um cardápio imenso. Uau. E que da mesma forma que é bom, é um desafio imenso para eles. Você tem alguma... Complementando nessa linha também, que é uma profissão relativamente nova, De quando eu entrei no curso, eu até achava que 10 anos depois as pessoas fossem conhecer mais, as pessoas conhecem, mas não conhecem. Então sempre as pessoas fazem todo tipo de pergunta sobre o que é a profissão, e um dos que é muito comum, até mais do que eu imaginaria, são pessoas que não entendem exatamente o nome do curso e perguntar exatamente o que é essa digestão ambiental. Então vamos lá, o que faz um gestor ambiental, uma gestora ambiental? Você já antecipou que faz muita coisa, mas vamos tentar... Faz muita coisa. O que a gente pode pensar do gestor ambiental é que, de raiz, já é algo interdisciplinar, que parte do entendimento, o primeiro passo, o entendimento sobre meio ambiente e sobre gestão. Esse gestor ambiental, ele pode trabalhar no setor público, a primeira coisa que se vem à mente, nos órgãos ambientais, no Ministério do Meio Ambiente, na Secretaria Estadual do Meio Ambiente, estadual e municipal, na CETESB, e também é um campo em expansão, mesmo no setor público. As agências, a Agência Nacional de Petróleo, a Agência Nacional de Águas, têm aberto também concursos para os gestores ambientais. Isso pensando na esfera pública, o que é mais tradicional de se pensar para o gestor ambiental. Nessa esfera pública, é um papel muito de planejamento de políticas públicas ambientais. Então, o que se faz é muito em torno disso, planejamento e monitoramento de políticas públicas ambientais. Mas não é só isso, a gente tem na iniciativa privada também um crescente papel dos gestores ambientais, tanto atuando em indústrias, em segurança, saúde do trabalho, segurança, saúde especialmente ambiental, com demandas, os empreendimentos eles precisam de algo que se chama licenciamento ambiental. E nesse processo de licenciamento ambiental, o gestor é essencial, tanto na concepção do empreendimento, na implementação e na operação, e sem isso a empresa não funciona. Então é um papel cada vez mais crítico. A gente vê essas tragédias ambientais todas acontecendo, o gestor ambiental não é culpado disso, mas talvez alguma falha no sistema de gestão ambiental. E
por último, isso acho que introduz a fala da Alice, tem se a gente pensar também no setor privado, tem até umas questões mais inusitadas. Se a gente pensar nas indústrias, normal que se pensar na agricultura, nas atividades primárias, mineração, normal que se pense em meio ambiente. Mas hoje a gente tem muitos, inclusive da turma da Alice, gestores ambientais trabalhando em bancos. Em bancos. E análise de risco ambiental sobre crédito, por exemplo. Então, em bancos. E, por último, só introduzindo um pouquinho, a Alice fala um pouquinho melhor disso, o que atrai muitos nossos alunos também é o trabalho nas organizações do terceiro setor. Alice, o termo gestão, quando a gente ouve, está muito ligado à administração, à questão de como gerir, né, administrativo um negócio. No caso de gestão ambiental, se aplica isso? Se aplica bastante. No meu caso, se aplica totalmente, porque eu trabalho numa organização não governamental. Eu sei que do pessoal que se formou comigo, assim como o Alexandre falou, muita gente em bancos e empresas de papel e celulose, companhias aéreas e nos departamentos de gestão ambiental. E algumas pessoas, e acho que isso está crescendo, trabalhando também em organizações não governamentais. Tem uma colega nossa, né, que trabalha com mobilidade urbana, que é um trabalho super legal, e o meu que é uma área bem diferente, até que é na área de conservação da biodiversidade. Eu até não tenho conhecimento de outros alunos da gestão ambiental que foram muito para esse lado. E tem muito a ver com a gestão do meu trabalho, porque eu estou atualmente na SAVE Brasil, que é a Sociedade para a Conservação das Aves do Brasil. A gente é focado em aves e eu atuo como gerente de projetos. Então, eu gerencio 2 programas de conservação, um que é o programa Florestas e um programa que chama Asas, que é mais focado em espécies ameaçadas de extinção. Então, é um trabalho totalmente ligado à gestão, tanto a gestão de projeto, gestão de equipe. Mas seria o que esse trabalho de pensar a proteção destas aves no seu local? No ambiente natural. A gente trabalha com aves, nosso símbolo, o periquito rico aqui, habitante de São Paulo, que a gente vê da nossa janela. A gente trabalha com aves, mas na verdade a gente trabalha com gente e com ambientes naturais. Porque para proteger uma ave, a gente precisa que o ambiente dela esteja saudável. Então a gente trabalha muito com articulação para a criação de unidade de conservação, ajudar na implementação dessas áreas. A gente tem esse contato bem próximo, mais do que com as aves em si. A gente trabalha também diretamente, em alguns casos, um projeto de reintrodução da jacutinga, mas é mais com as comunidades e com a manutenção dessas áreas, e usando as aves como espécies bandeiras, porque se você focar, a gente tem um projeto que é, por exemplo, com o bicudinho do brejo paulista, que é uma ave criticamente ameaçada de extinção. A gente está trabalhando com a Prefeitura de Guararema, que é super engajada para a gente criar um refúgio de vida silvestre no município. A gente criando essa unidade de conservação, a gente não vai estar protegendo só o bicudinho, mas outras espécies que tem lá, as ameaçadas e não, os recursos hídricos do município. É uma coisa bem sistêmica. Alexandre, como é que a gente poderia diferenciar a engenharia ambiental, como curso, como profissional, do gestor ambiental? Os 2 cursos, eles têm muitas sobreposições, né? Tem muitas, não vou chamar de sobreposição, mas convergências. A parte de ciência e tecnologia ambiental, dentro do curso de gestão ambiental, com poluição das águas, poluição atmosférica, gestão de resíduos sólidos, todos têm um enfoque de gestão, mas tem um enfoque em tecnologia também. E as soluções, os cursos, eu não vou falar com conhecimento de causa sobre os cursos de engenharia ambiental, mas pelo que a gente observa, né, conversando com os colegas, conversando com os alunos, tem um enfoque muito mais tecnológico, sobre processos. Uma síntese mal feita poderia ser, na gestão ambiental, a gente tem uma preocupação muito grande sobre o que fazer. Na engenharia ambiental, há um enfoque sobre como fazer, sobre os comos. Então, uma reflexão prévia da gestão ambiental, né, estudos prévios, discussões prévias, resolução dos conflitos, para daí chegar a soluções tecnológicas e o desenvolvimento disso, e implementação disso, feito tanto por gestores que optam para ir mais para a ciência e tecnologia ou por engenheiros ambientais.
Mas na prática a gente encontra biólogos, gestores ambientais, encontra sociólogos, geógrafos, educadores, todos trabalhando, todos convergindo em torno do que os une, que é o tema do meio ambiente e sociedade. Então, você estava falando no seu trabalho, o trabalho seria mais próximo de educação ambiental. Muito também. A gente tem um componente bem forte de educação ambiental, porque não tem como fazer conservação sem pessoas, né? E normalmente as áreas onde tem as espécies mais ameaçadas são muitas vezes áreas vulneráveis e que são lugares que recebem muitas ameaças. Às vezes por alguma atividade econômica nociva, às vezes é caça, às vezes é extração de madeira, então a gente tem que trabalhar muito com as pessoas. Às vezes, quando a gente pensa em educação ambiental, a gente pensa só em uma comunidade, num lugar mais isolado, mas não é, a gente trabalha muito com educação ambiental aqui dentro da cidade, principalmente incentivando a observação de aves, para as pessoas pegarem o gosto de observar aves na natureza, ao invés de prender numa gaiola, Engaiolá-las. Nós tivemos aqui um professor, um médico veterinário, que atua junto às grandes construtoras, preservando os animais afetados pela obra, que eu não sabia que existia, que é uma área também importante, não é? Muito, muito importante. Na gestão ambiental se trata também muito do resgate de fauna, então, e tem muitas organizações do terceiro setor aí envolvidas em ter uma atividade muito mais próxima do público-alvo, e fazendo essa articulação com o poder público. É um papel tremendamente importante e que vem se expandindo bastante nas oportunidades de carreira do gestor ambiental, principalmente nessa nova... O gestor ambiental é um profissional que ele, mais do que objetivos, ele tem alguns propósitos, alguma coisa meio de escolha de vida. Assim. Você não é gestor ambiental nas 8 horas do seu trabalho, meio que 24... Todos nós, né? 24 horas por dia. E no terceiro setor, esses meninos com propósitos encontram muita complementaridade, muito atendimento às suas expectativas, né, de fazer a diferença. Tem muito essa ideia. A maior parte não espera ficar rico, mas a maior parte espera fazer a diferença no mundo. Fazer a diferença. Então, ele trabalha em ONGs tipo SOS Mata Atlântica, que já fez muito barulho há algum tempo atrás, Greenpeace também, é isso? Eu acredito, o gestor ambiental tem um papel em todo tipo de organização que trabalha com o meio ambiente e cabe um gestor ambiental. Eu sou a única gestora ambiental no meio de um monte de biólogo. Eu exerço na nossa organização tem 3 gerentes de projeto. Eu, que sou gestora ambiental, a gerente a gerente do outro programa de aves migratórias é uma bióloga, e a gente tem um programa muito diferente, que é com produtores de carne no Pampa, que é aliando conservação com criação de gado no Pampa, mantendo o campo nativo. Que às vezes a gente pensa em Pampa, a gente não pensa às vezes, por não ver floresta, a gente não pensa em meio ambiente, né? Mas o campo nativo é muito importante. Tem diversas espécies de aves ameaçadas, não só aves, também tem mamíferos, é muito rico. E a gente tem esse programa, e daí nesse caso o gerente é um engenheiro agrônomo. Mas daí o resto da equipe é todo mundo biólogo, e o gestor ambiental se encaixa perfeitamente, porque justamente por causa disso da interdisciplinaridade, a gente é exposto desde o começo da graduação, não só a disciplinas mais técnicas como biologia, que a gente tem bastante biologia da conservação, que me ajuda muito no meu trabalho, e até os outros biólogos não têm na grade deles, nas ciências biológicas, só algumas universidades que têm biologia da conservação, e na gestão ambiental a gente tem, e é super importante para o meu trabalho. E todas as nossas outras disciplinas ligadas à economia, à administração, são muito úteis. Eu tenho uma conhecida que é geógrafa e trabalha no Instituto Chico Mendes, ligado ao Ministério do Meio Ambiente. Do Meio Ambiente. A gente trabalha bastante com eles. É um trabalho governamental acessado via concurso. Acessado via concurso. Então, o Ministério do Meio Ambiente, até hoje, né, você tem o Instituto Chico Mendes Brasil, de Biodiversidade, que cuida das unidades de conservação, grosso modo, né? Mas tem N outras atribuições, mas cuida das unidades de conservação.
e o IBAMA, que cuida daquela parte que a gente falou agora há pouco de licenciamento ambiental, de entender as condicionantes para os empreendimentos funcionais, condicionantes socioambientais, né? Tá pensando nisso que a Alice estava falando, da formação do gestor ambiental, aí tem que fazer um pouco de propaganda. Como que o aluno coloca tudo isso na cabeça, sociologia, economia, biologia, geografia, e consegue conversar com todo esse povo se durante a graduação ele está lá e só conversa com gestores ambientais? Na nossa escola tem algo que é muito valorizado, chama-se ciclo básico. Né? Isso é tremendamente legal, são 11 cursos muito distintos. Tem gerontologia, sistema de informações, marketing, turismo. E no primeiro ano, todos eles são obrigados... Física. Ciências da atividade física. Todos eles são obrigados não só a conviver, mas trabalharem juntos, num eixo que chama resolução de problemas. Então isso dá muita fundamentação para os gestores ambientais trabalharem com diversidade de cognição, de racionalidades, de pontos de vista, de visões de mundo, né? E saber lidar com profissionais de outras áreas. De outras áreas. Inclusive, até no ciclo básico, a gente sempre acaba roubando alguém que sai de algum curso e vem para a gestão ambiental. Pode acontecer troca. Pode. Isso acontece também. E durante o próprio curso, ele vai já escolhendo a sua área de atuação, sua especialização? Olha, acho que a Alice pode falar um pouco mais de como era o curso ali. Daí me corrija se eu estiver errado, né? O curso de gestão ambiental, ele é meio monolítico. Ele te obriga a fazer tudo. Você pode gostar mais de uma coisa, gostar mais de outra, se aproximar de um professor, fazer uma iniciação científica, ou nas escolhas, nesse eixo de resolução de problemas, com o seu grupo resolver problemas mais ligados à sociedade, ou mais ligados à tecnologia, ou mais ligados às ciências exatas. Então você faz algumas escolhas, mas os eixos não estão formalmente divididos na grade. Não tem optativas, ou tem? Tenho poucas optativas sobre áreas específicas. Eu dou uma optativa, por exemplo, de projetos socioambientais. Mas é algo específico para quem quer ir para o empreendedorismo socioambiental. Tem uma de resolução de conflitos, por exemplo, né? A gestão de pessoas, na verdade, que também tem outra especificidade. Isso foi introduzido mais recentemente. Mas, olha, é uma grade atraente, mas muito, muito desafiadora para os alunos, porque não tem como. Eu não gosto de química, não tem como. Eu não gosto de sociologia, não gosto de psicologia, não tem como. Vai cursar, né? Então, isso acaba, esse desafio, né, acaba desenvolvendo boas habilidades. Muitos alunos acabam se descobrindo ao longo da jornada também. Eu achei importante você falar isso, porque era o que eu estava pensando, porque o nosso sistema de educação, no que você praticamente forçado a escolher a carreira do resto da sua vida com 16, 17 anos, é uma coisa muito complicada. E eu me vejo quando eu tinha essa idade, porque eu entrei na faculdade com 17 anos, e é muito difícil você, nessa idade, você já saber qual que é o seu rumo. Eu sabia que eu gostava dessa área de meio ambiente e já da parte de biodiversidade, que eu tinha muita afinidade. E já sabia que eu gostava de conservação, mas eu ainda não sabia exatamente como que era, eu não conhecia ninguém que trabalhava nessa área. Eu gostava muito da biologia, mas na época todo mundo que eu conhecia que tinha feito biologia era professor e eu não queria dar aula. Eu queria trabalhar muito com isso, mas eu não sabia como. Daí a gestão ambiental me apareceu como uma opção bem legal e vendo a grade, justamente isso de ter uma diversidade tão grande de disciplinas, eu pensei, bom, vou aprender um pouco de cada coisa e vou descobrindo no caminho que eu gosto mais. Então, e foi ideal. Como orientador profissional, a gente diz que a gente não está definindo o resto da vida. Né? Exato, tem que tirar esse peso. Tem que tirar esse peso. Você está definindo um primeiro passo do resto da sua vida, que será seguido de outras escolhas tão importantes quanto. Né? E, portanto, escolha é um transcurso, é uma trajetória, não é momento. Quer dizer, você começa num curso universitário, mas você vai dentro do curso fazendo outras escolhas na vida profissional. Falemos um pouco de mercado de trabalho mais claramente. É uma área importante
que neste momento estamos em final de junho de 2019, sofrendo um ataque forte, desmonte de políticas públicas na área, mudanças de ministério com comandos de pessoas despreparadas, né? Como está o mercado de trabalho? Ele está receptivo? As pessoas conseguem se formar e trabalhar, por exemplo, na área? Ou ainda é uma luta de conquista? Silvia, que bom que você que deu esse contexto, senão ia ficar parecendo a opinião do gestor e do professor, que são ideólogos, algo assim. Que bom que foi você que já partiu desse contexto, né? Então, como você bem disse, né, as escolhas dos candidatos eles têm que ser baseadas nas suas afinidades. Esse contexto ele passa, né? Se ele estiver ruim ou se ele estiver bom, se você tomar uma decisão por contexto de mercado, a hora que pode ser que no momento que você saia da universidade, isso já tenha mudado completamente. Correto. Então, mesmo nesse contexto tão adverso, os nossos alunos permanecem conseguindo estágios, conseguindo se posicionar, né? Um pouco porque eles são muito resilientes. Como qualquer curso universitário, tem uma dureza, uma cobrança sobre os alunos imensa, né? E eles superam dia a dia nesses desafios que são postos. Eles conhecem essa aridez do campo, mesmo nos governos mais receptivos às questões ambientais, a gente tem uma série de dificuldades. É uma área nova, é um campo novo, sabe? Ela ganhou força de fato, emergiu de fato há menos de 40 anos, né? É muito diferente de uma profissão como agrônomo, que está aí desde sempre, ou direito, ou as engenharias, né? Então a gestão sobre meio ambiente é muito recente. Os desafios foram, quem quebrou pedra, a gente brinca, foram as primeiras turmas. Claro. As primeiras turmas não tinham estrutura direito, não tinham grade direito, não tinham todos os professores ainda. Chegou lá literalmente na lama. Na lama. E se posicionaram. Então, se as dificuldades são grandes... Contaminado. Exato. Na época. Então, muito resilientes, muito resilientes. Então, eles enfrentam esse contexto e conseguem, com um pouco de ajuda, entender que isso vai mudar, que há uma expectativa, uma esperança ainda global, né, de que essa profissão, essa atividade tenha mais relevância. E já tem, se pensar em políticas públicas, em licenciamento ambiental, por exemplo, algo que está sendo muito questionado, é uma política pública que define condições socioambientais para os empreendimentos privados operarem. Isso num país capitalista, de livre iniciativa, mas tem que respeitar limites socioambientais. Essa ideia, ela vem se tornando mais popular, a gente vem se tornando mais acostumado com isso, né, do ambiente e das nossas aspirações civilizatórias como sociedade colocarem limites para as atividades individuais, privadas, né? Então acho que tem esperança. Assim. Sim, também acho. Como é que você responderia no mercado? Olha, eu acho que por enquanto ainda está uma perspectiva muito boa, mesmo porque as empresas continuam tendo muito interesse nessa área de sustentabilidade, que é uma área que o gestor ambiental cabe muito bem. Uma coisa que ainda acontece é que muitos processos seletivos, quando abrem uma vaga na gestão ambiental, não identificam o quanto importante ser alguém com essa formação que vai assumir essa posição. Isso é uma coisa que a gente sempre luta desde o começo para deixar bem claro. Porque assim, tem muitas pessoas que têm outras formações e fazem pós-graduações de gestão ambiental, são super competentes, são muito bem formados para isso, mas também o profissional que faz a graduação da gestão ambiental tem um perfil muito bom para essas vagas. Como quase todas as profissões universitárias, ela não é regulamentada, ou seja, não existe uma legislação, um conselho profissional, como a maioria das profissões, são poucas as profissões regulamentadas. Uma pergunta talvez você possa responder, Alexandre. A escola USP Leste oferece vagas pelo Enem? Você sabe, tem essa informação? Bom, só complementando uma questão anterior, há um projeto que saiu da Câmara, já foi aprovado na Câmara e vai para o Senado, falando da regulamentação da profissão de gestor ambiental. Mas isso não é condição necessária para que a coisa vá para frente. Claro. Não é isso.
ajuda, mas não é o que vai fazer a diferença. O que vai fazer a diferença é a gente ter bons gestores que façam a imagem, que transformem o imaginário das pessoas sobre gestão ambiental. A escola ela tem vagas pelo Enem e oferece vagas pela FUVEST e pelo Enem. Que são você pode fazer vagas de ampla concorrência, e pelo Enem. Por cotas também. Então tem cotas raciais ou sociais, ou as duas? Olha, de verdade, o curso de gestão ambiental e uma boa parte dos cursos da USP Leste, elas foram muito além das cotas. A gente tem mais de 50% dos alunos de escola pública, vindos de escola pública, mais de 50% são negros e pardos. Então, acho que o papel de inserção social da universidade na sociedade, pelo menos no curso de gestão ambiental, ele está bem mais avançado que em vários outros cursos. Uma coisa que a gente está falando também, a Alice está falando de sustentabilidade, um dos motivos da gente ter lançado também a pós-graduação em sustentabilidade lá, atrai muitos gestores ambientais, mas não só gestores ambientais, é reflexo dessa demanda da sociedade por encaminhamentos, por reflexões, por soluções para as questões socioambientais. Então é um outro caminho, a gente esqueceu de falar disso, né? Mas tem um caminho, esse muito mais atacado. Então, pós-graduação com meio ambiente, envolve questões sociais, questões de escolhas civilizatórias aí, e está sendo atacado por todos os lados, né? Ou seja, eu posso ser administrador, veterinário, Pode. Biólogo, educador, pedagogo, engenheiro. Exato. E posso acessar o curso de pós-graduação. A gente tem alunos e temas de pesquisa dos mais variados possíveis. Assim como são os temas de TCC, de gestão ambiental, se você pegar a lista, você não consegue identificar de que curso que vem aquilo. Todos têm a temática de meio ambiente, mas um pela educação, outra pela sociologia, outro pela economia, outro pelas engenharias, né? Isso é uma coisa que eu acho tão legal do curso, essa diversidade. Eu lembro no meu ano, um exemplo, né? O meu TCC eu fiz eu ainda nem trabalhava na SAVE, mas eu fiz com conservação de aves. E uma colega minha fez de uma coisa totalmente ligada à educação ambiental com arte, um viés totalmente artístico e dentro da gestão ambiental. E coisas tão diferentes, enquanto outra amiga nossa fazendo sobre uma questão totalmente ligada a bancos. Então você vê de tudo. Eu agradeço as contribuições e até o próximo Desafio Profissão.